Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se imaginou tendo seu primeiro milhão na conta? Eu não estou falando de sonho distante, nem de sorte de loteria. Estou falando de um plano simples, prático, que qualquer pessoa pode aplicar para chegar lá. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Um passo a passo realista para construir riqueza com inteligência empreendedora, sem atalhos mágicos, mas com resultados sólidos. Então fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar completamente o rumo da sua vida financeira. Mas antes de começar, já deixa aqui o seu like, clique no sininho para receber os próximos vídeos, compartilhe este vídeo e se inscreva no meu canal. Isso é muito importante para que você não perca os próximos conteúdos que podem acelerar a sua jornada rumo ao sucesso. Bom, agora já vamos direto ao ponto. Vamos falar sobre o erro que impede 90% das pessoas de enriquecer. A maioria das pessoas cresce acreditando em um mito perigoso, a ideia de que enriquecer é questão de sorte ou de ter um salário muito alto. Essa mentalidade é o primeiro e maior obstáculo que impede 90% das pessoas de acumular patrimônio. É como esperar que um bilhete premiado ou uma promoção milagrosa resolva toda a sua vida financeira. Mas a verdade é dura e libertadora ao mesmo tempo. Riqueza não nasce do acaso, nasce de escolhas conscientes e repetidas todos os dias. Pense nisso. Quantas pessoas você conhece que ganham bem, mas vivem endividadas, sem reservas, sempre correndo atrás do próximo pagamento? Isso acontece porque não importa quanto você ganha, se você não sabe direcionar esse dinheiro, ele desaparece. Por outro lado, há pessoas comuns como professores, funcionários públicos, pequenos empreendedores que mesmo sem salários milionários conseguem acumular patrimônio sólido em alguns anos. A diferença não está no quanto entra, mas no que é feito com o que entra. Esse é o ponto-chave. O primeiro milhão não surge de um golpe de sorte, mas de decisões consistentes. São os hábitos diários aparentemente pequenos que constroem a base da riqueza. Guardar uma parte do que ganha, investir com disciplina, cortar desperdícios, reinvestir lucros, aprender sobre finanças e negócios, esses tijolos colocados dia após dia levantam a parede que separa quem sonha de quem realiza. E aqui entra um gatilho emocional que precisa ficar marcado. Se você continuar pensando que só vai enriquecer quando começar a ganhar mais, provavelmente nunca vai sair do lugar. Essa é a armadilha que aprisiona milhões de pessoas. Elas trabalham mais, esperam pelo aumento, recebem mais dinheiro, mas o padrão de vida cresce junto e o ciclo se repete. Resultado, continuam no mesmo ponto, só que mais cansadas. Agora, imagine o contrário. Alguém que decide com clareza organizar suas finanças e adotar uma visão empreendedora. Essa pessoa, mesmo com uma renda comum, começa a construir ativos, investir, criar fontes extras de receita. E em poucos anos o patrimônio acumulado começa a trabalhar sozinho. E aquilo que parecia impossível, chegar ao primeiro milhão, se torna inevitável. O que você precisa entender é que não é sobre esperar o momento certo ou torcer pela sorte. É sobre começar agora com o que você tem e ajustar rumo no meio do caminho. Porque a verdadeira riqueza começa muito antes do dinheiro, começa na mentalidade. Para começar, você precisa entender o poder do primeiro passo. Uma das maiores ilusões que impedem as pessoas de começar a trilhar o caminho da riqueza é acreditar que o primeiro milhão deve vir de forma rápida, quase que como um salto repentino, mas a realidade é bem diferente. Ninguém chega ao milhão de uma vez. Construir patrimônio é um jogo de acúmulo inteligente e cada etapa é tão importante quanto a chegada. Por isso, o que separa quem apenas sonha de quem realmente alcança está em dar o primeiro passo. Esse primeiro passo não é pensar em milhões, mas em marcos menores, concretos e alcançáveis. Aqui entra uma técnica prática e poderosa. Em vez de se assustar com o número 1 milhão, concentre-se no seu primeiro marco de 100 mil reais. Esse é um alicerce que vai provar que tudo é possível. Quando você acumula seus primeiros 100 mil, algo muda dentro da sua mente. Você percebe que não se trata de um sonho distante, mas de um processo repetível. Como uma frase marcante resume bem: quando você vê 100 mil e entende que 1 milhão não é impossível, é só repetir o processo em escala. Mas como chegar lá? O segredo não está em esperar por grandes oportunidades, mas em cultivar disciplina e consistência, guardar
pouco todos os meses, cortar excessos, investir de forma inteligente, buscar fontes de renda extra. É a soma dessas pequenas coisas que constrói sua base. Muitas vezes o que falta para as pessoas não é capacidade, mas paciência para seguir o plano até dar resultado. E há inúmeros exemplos reais que confirmam isso. Investidores de sucesso que hoje movimentam milhões começaram guardando pequenas quantias. Alguns começaram com R$50, 100, 500 por mês, mas tiveram a disciplina de nunca parar. Com o tempo, aumentaram os aportes, ampliaram os investimentos e com a mágica dos juros compostos, o patrimônio cresceu em proporções que antes pareciam impossíveis. O importante é entender que o jogo não se vence com pressa, mas com consistência. Imagine alguém que coloca 2 mil por mês em bons investimentos durante 4 anos. No final desse período já terá acumulado perto de R$100 mil. E esse marco inicial cria a confiança necessária para pensar maior. É como atravessar uma ponte. Depois que você passa a primeira, todas as próximas parecem mais fáceis. Portanto, nunca subestime o poder do primeiro passo. Ele pode parecer pequeno, mas é o que transforma o impossível em possível. É o que separa a intenção da ação e do desejo do resultado. Agora vamos falar sobre a multiplicação inteligente, renda ativa e passiva. Sabe o que é isso? Se até aqui falamos sobre dar o primeiro passo e acumular, vamos falar sobre um ponto mais decisivo, a multiplicação inteligente. Existe uma diferença brutal entre trabalhar pelo dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar por você. E quem entende essa diferença cedo sai na frente de 90% das pessoas. A maioria das pessoas passa a vida inteira dependendo apenas da renda ativa, ou seja, aquela que vem do próprio esforço, o salário do emprego, pagamento por hora trabalhada, a comissão recebida. É uma troca direta de tempo por dinheiro. O problema é que tempo é limitado. Por mais que você se esforce, trabalhe mais horas ou até mesmo consiga aumentar seus ganhos, chegará um ponto que não haverá como expandir. O dia tem 24 horas, você simplesmente não consegue trabalhar mais com 24 horas por dia. E aqui que entra a segunda engrenagem, a renda passiva. Essa é a renda que não depende diretamente da sua presença. É quando o dinheiro continua entrando, mesmo que você esteja dormindo, viajando ou descansando. Investimentos financeiros, royalties de livros, aluguéis de imóveis, negócios digitais ou franquias bem estruturadas, todos são exemplos de formas de transformar esforço inicial em receita recorrente. E essa é justamente a mentalidade que diferencia os milionários. Eles não vivem apenas para trabalhar, eles fazem o capital trabalhar para eles. Empreender é uma das formas mais rápidas de acelerar esse processo, porque cria possibilidades. Jeff Bezos, por exemplo, não fundou a Amazon com milhões de dólares em caixa. Ele começou pequeno, vendendo livros pela internet. Mas o que diferenciava era a mentalidade. Desde o início ele pensava em escala, em como transformar cada dólar investido em multiplicação futura. Aqui está uma prática que parece simples, mas é poderosa. Separar uma parte da sua renda todo mês, sem exceção, para investir. Não importa quanto você ganha, se ganha pouco ou muito. A chave é consistência. Imagine que você destine 20% do que ganha para ativos que gerem retornos. Pagam dividendos, como fundos imobiliários, títulos ou até negócios próprios. Com o tempo, esse hábito cria um efeito bola de neve, onde o dinheiro acumulado começa a gerar mais dinheiro. E esse ciclo vai se acelerando a cada mês. O segredo está em nunca deixar o dinheiro parado. O dinheiro parado perde valor, seja pela inflação, seja pela oportunidade perdida de multiplicação. Como diz o gatilho de curiosidade dessa parte, você quer saber qual é o segredo dos milionários? A disciplina de separar, de investir e reinvestir, que criar a verdadeira liberdade. É quando você percebe que já não depende apenas do seu esforço diário para crescer, porque construiu um sistema que trabalha para você. E isso, sem dúvida, é um divisor de águas entre quem apenas sobrevive e quem realmente constrói riqueza. Mas para que todos os seus planos deem certo, você precisa blindar a sua mente contra sabotadores. Muitas vezes o que nos afasta do primeiro milhão não são os fatores externos, mas os inimigos internos. Medo, dúvida e comparação são os 3 sabotadores mais perigosos da jornada de quem busca enriquecer. Eles não gritam, eles não aparecem de repente, ao contrário, agem de forma silenciosa, corroendo a sua confiança até que você mesmo decida parar. O medo é o primeiro deles, o medo de perder, de arriscar, de não ser capaz. Ele paralisa e ele diz que é melhor você não correr o risco de falhar. Mas aqui está a verdade, quem foge do risco foge também das oportunidades. Nenhuma grande conquista da história da humanidade nasceu do conforto. Se
Se você deseja o primeiro milhão, vai precisar aceitar que o medo estará presente, mas não deve ser o motorista da sua vida. O segundo sabotador é a dúvida. A mente começa a sussurrar: será que eu sou capaz? Será que isso é mesmo para mim? E se eu estiver apenas perdendo tempo? Essas perguntas, se não forem controladas dentro de você, destroem mais sonhos do que qualquer crise econômica. A dúvida não é um sinal de que você deve desistir, ela é um lembrete de que você está saindo da sua zona de conforto, e é exatamente isso que gera crescimento. Então, vem a comparação. Olhar para os outros pode ser um veneno mortal. Hoje, com as redes sociais, é fácil acreditar que todo mundo está avançando rápido, ganhando mais dinheiro, vivendo uma vida perfeita, mas essa comparação é injusta. Você está medindo a sua corrida com o palco montado pelos outros. A única comparação válida é com quem você era ontem. Se você sabe mais do que você sabia ontem, se você acumulou mais experiência, então você está no caminho certo. Para blindar a mente contra esses sabotadores, é essencial criar práticas diárias que reforcem o seu propósito. Uma estratégia prática é desenvolver um mantra financeiro. Uma frase curta e poderosa que resume o porquê de você estar nessa jornada. Pode ser algo como: estou construindo liberdade para minha família, ou cada real investido hoje é um futuro sem correntes para minha amanhã. Repita esse mantra todos os dias, especialmente nos momentos em que a dúvida ou o medo tentarem te dominar. Além disso, crie o hábito de revisar diariamente o porquê você está buscando o seu primeiro milhão. Escreva num papel visível, num post-it, que você quer de liberdade financeira, realização, seja o que for. Quanto mais claras forem as razões, melhor para você. Pensa nos atletas olímpicos, eles treinam por anos, enfrentando dores, derrotas e limitações para depois viverem segundos de glória. A vida financeira funciona da mesma forma. Os anos de esforço, disciplina e foco podem parecer duros, mas os frutos da conquista compensam cada sacrifício. Blindar a mente é entender que o jogo é longo, que os sabotadores vão aparecer, mas que você já tem as armas para vencê-los. Clareza de propósito, rituais diários e a disciplina de nunca abandonar o campo de batalha antes da vitória. Agora, para que seus planos fluam de maneira eficiente, você precisa realmente criar uma disciplina diária, que é um ritual milionário, vamos dizer assim. Existe um detalhe que separa pessoas que sonham com o primeiro milhão daquelas que realmente o conquistam: a disciplina diária. Enquanto a motivação é como uma chama que pode se apagar com o vento das dificuldades, a disciplina é o fogo constante que continua queimando, mesmo quando tudo parece escuro. Quem depende apenas da motivação não chega longe. Quem cultiva a disciplina constrói resultados inabaláveis. Para fortalecer essa disciplina, existe um ritual simples que leva apenas 10 minutos por dia, mas que pode mudar completamente a forma como você lida com as suas finanças e seus objetivos. Esse ritual não é apenas uma prática, é uma blindagem contra a procrastinação e a falta de clareza. O primeiro passo é revisar as suas metas financeiras todos os dias. Comece o dia lembrando-se de onde você quer chegar. Escreva ou leia suas metas financeiras em voz alta. Se seu objetivo é alcançar o primeiro milhão, divida essas metas em marcos menores, 10 mil, 50, 100 mil e assim por diante. Cada vez que você revisa suas metas, você reforça o caminho que está trilhando. É como um atleta que olha para a medalha de ouro antes de treinar. A visão do destino fortalece a jornada. O segundo passo é anotar pequenos avanços. Esse é o segredo para manter a chama acesa. Muitas vezes o progresso parece invisível e é exatamente nesse ponto que as pessoas desistem. Mas quando você anota cada pequeno avanço, mesmo que seja ter guardado apenas R$50 em um dia, você cria provas de que está avançando. Esse registro transforma esforço em motivação real. Pequenos tijolos, dia após dia, constroem muralhas intransponíveis. E o terceiro passo é estudar algo novo sobre negócios ou investimentos todos os dias. O mundo financeiro é dinâmico e a ignorância custa caro. Dedicar alguns minutos para aprender algo novo diariamente é a forma mais inteligente de acelerar sua jornada rumo ao primeiro milhão. Pode ser um artigo, um vídeo curto, um capítulo de livro. Esse hábito cria uma mente afiada, pronta para identificar oportunidades que passam despercebidas para a maioria. Agora, por que esse ritual funciona? Porque ele une clareza de objetivos, reconhecimento de progresso e constante crescimento pessoal. É um tripé poderoso que mantém você firme, mesmo quando os resultados parecem distantes. Motivação pode falhar, mas a disciplina nunca. Se você olhar para a trajetória de grandes empresários, verá que a disciplina diária foi a chave do sucesso. Eles não esperaram pela inspiração perfeita ou pelo dia ideal.
Eles apenas executaram pequenas ações todos os dias sem falhar. Muitas vezes passaram um ano sem ver resultados expressivos, mas persistiram. E quando o crescimento realmente apareceu, ele veio rapidamente depois disso, né? Porque era fruto da consistência dos anos que passaram. A lição é simples. Riqueza não nasce de grandes explosões, vem com a consistência. O propósito tem que ser maior do que o dinheiro. Quando você falar em conquistar o seu primeiro milhão, muitas pessoas automaticamente pensam em luxo, status e conforto, mas a verdade é que o dinheiro por si só não tem significado, ele é apenas um papel, um número na tela do banco. O que realmente dá valor ao dinheiro é o seu propósito, é o propósito que existe por trás dele. E é aí que muitos erram, conquistam patrimônio, mas continuam vazios, porque não sabem por que estão construindo riqueza. O primeiro milhão não é apenas sobre cifras, é sobre liberdade. Liberdade de tempo, liberdade de escolha, de movimento. É poder decidir como usar seus dias, com quem trabalhar, onde viver e até o que não fazer mais. É a chance de não viver refém das contas, dívidas, chefe. O dinheiro abre portas que antes estavam trancadas, mas se essa liberdade não estiver conectada a um propósito maior, ela pode se transformar em uma prisão dourada, onde a pessoa tem recursos, mas não encontra sentido. Quem tem um propósito claro entende que o dinheiro é apenas uma ferramenta de transformação. Ele pode financiar ideias, apoiar causas, criar soluções e mudar a vida de outras pessoas além da sua. O dinheiro, quando for direcionado de forma consciente, multiplica o impacto. Ele amplia aquilo que você já é. Se você é generoso, você vai poder ser mais generoso. Se você é egoísta, você vai ser mais egoísta. Um exemplo poderoso é o Elon Musk. Ele poderia simplesmente acumular bilhões e viver uma vida de luxo extremo, mas escolheu outro caminho. Usar sua fortuna para construir empresas que estão literalmente transformando o mundo. A Tesla, que revolucionou a indústria automotiva, a SpaceX, que sonha em colonizar Marte, e outras iniciativas que vão além do dinheiro. Para Musk, o patrimônio não é um fim por si só, é um combustível para levar adiante a sua visão de futuro. O propósito dele dá forças para ele levantar todos os dias, mesmo enfrentando críticas, fracassos e riscos enormes. Esse é o ponto central. O dinheiro é um multiplicador, ele não muda quem você é, apenas mostra o que você é em maior escala, tá? Você tem que ter a clareza do seu propósito para que o dinheiro seja um combustível forte para que você vá atrás desse propósito. Por isso, um exercício essencial é escrever uma frase clara, objetiva. Qual é o seu propósito maior que guia a sua vida financeira? Pode ser dar qualidade de vida à sua família, financiar seus próprios projetos, apoiar causas sociais ou até criar algo que fique como um legado para o mundo. O que importa é que esse propósito esteja vivo dentro de você, porque é ele que vai sustentar a sua jornada. No fim, enriquecer não é apenas acumular patrimônio, é alinhar dinheiro e propósito para viver uma vida com significado. E agora é com você. O plano está aqui, simples, direto e prático. A pergunta é: você vai continuar apenas sonhando ou vai decidir começar hoje? Porque o tempo não espera. Cada dia que você adia é um degrau perdido na escada que poderia estar te levando ao primeiro milhão. Então pega um papel agora, escreva a sua primeira ação e faça, porque amanhã pode ser tarde demais. Espero que você tenha gostado do assunto. E se esse vídeo fez sentido para você, já deixa aqui o seu like, clica no sininho, compartilha esse vídeo com alguém que esteja precisando ouvir isso e se inscreva no meu canal. Essa jornada não precisa ser solitária. Vamos caminhar juntos rumo ao seu primeiro milhão, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!